A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos nesse dia. Palavra de hoje, amados irmãos, livro de João, capítulo 8, versículo 44 e 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Amados irmãos, queridos ouvintes, era uma guerra constante entre Jesus e os fariseus da época. Eles não recebiam a palavra de Deus, não recebiam Jesus como Messias, como Mestre, como Salvador. Eles se opunham contra Jesus porque eles não aceitavam a palavra, a verdade. Eles estavam com o coração duro. Então, quando eles ouviam a palavra que batia no pecado deles, eles se iravam. Eles se iravam e não aceitavam a palavra. Mas Jesus não olhava para isso. Jesus continuava pregando a verdade. Prezados irmãos e ouvintes, não importa se a pessoa não gostou ou não aceita a mensagem bíblica. Nós devemos bater de frente com o pecado. Continuamos pregando mesmo que a pessoa não aceita. Mesmo que a pessoa mostre que é um fariseu, que não quer aceitar a palavra. Não adianta, porque nós temos que continuar pregando a palavra genuína, verdadeira, que transforma, que salva, que liberta, que regenera, que leva ao céu. Muitas das vezes os fariseus de hoje não querem aceitar a verdade, vira a cara, endurece o coração, mostra que está sem perdão, que não perdoa e que não aceita a palavra. Mas você, gostando ou não, a palavra de Deus verdadeira tem que ser pregada. E Jesus, ele era corajoso, ele pregava a palavra de Deus, do Pai dele, como ela é. Só que os fariseus não era fácil ouvir esta palavra, filho do diabo. Os fariseus, isso era um insulto muito grande. Por quê, amados irmãos? Primeiro, os fariseus eram judeus. Então, por eles ser judeus e receberam a palavra de outro judeu, que é Jesus, chamando eles de filho do diabo, quando no coração deles eles pensavam que tinha Abraão por pai, era uma facada. Então, para eles receber esta palavra não era fácil, porque eles eram judeus também. Segundo, eles também dizimavam. Terceiro, eles oravam 3 vezes ao dia. Quarto, eles guardavam a lei de Moisés à risca, o Torá. Então, por eles estar orando 3 vezes ao dia, ser judeu também, guardar a lei de Moisés à risca, o Torá, dizimar, eles achavam que eles não podiam receber aquela palavra. Só que ele estava preso na lei de Moisés. E eles não receberam a lei da graça, a nova aliança, não receberam o Messias, não receberam o Filho de Deus. Porque se eles fossem filho de Abraão, eles guardavam a lei de Moisés, mas quando vem Jesus, agora eles iam receber Jesus e guardar a lei da graça, a nova aliança, receber Jesus, o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Mas eles não recebiam.
porque estavam presos na lei de Moisés. Então eles pensavam, ele está chamando nós de filho do diabo, sendo que nós somos filho de Abraão. Nós jejuma, nós ora 3 vezes ao dia, nós dá o dízimo, nós guarda a lei de Moisés, nós somos judeus, somos religiosos. Agora vem Jesus dizendo que nós somos filho do diabo. Jesus era muito corajoso, ele pregava a verdade, gostando os fariseus ou não, ele pregava a verdade. Porque, amados irmãos, hoje tem os fariseus assim, que ele não aceita a palavra de Deus quando vem contra o pecado dele. Ele já não perdoa, ele muda a atitude. Por quê? Porque ele mostra que ele é um fariseu religioso dentro da igreja. Porque o verdadeiro, ele não muda a cara, ele perdoa, ele aceita a palavra. Aceita a palavra. Porque quando a palavra é para o outro que ele fala, ele quer que o outro recebe. Mas quando é para ele, ele endurece, mostrando que é um fariseu ainda, religioso. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, para nós não sermos simplesmente religiosos fariseus, não aceitando a verdadeira palavra quando fala. Queremos virar o rosto, tapar os ouvidos e não receber a palavra do mestre. Que a palavra não é do homem, da mulher. A palavra é a maior revelação. A palavra é a água que lava. A palavra é a água que limpa, que purifica, que dá vida. E Jesus dizia claramente: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Eles diziam: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo dos nossos pais. Hoje o diabo quer que você peca, meu irmão, minha irmã. E muitos estão satisfazendo o desejo do diabo. Estão pecando contra Deus, não aceitando também a palavra e nem Jesus nos nossos dias. Ah, irmão, eu aceito sim, eu sou religioso. Eles também eram religiosos. Eles também jejuavam. Eles também oravam 3 vezes ao dia. Só que eles não receberam a palavra. Não receberam Jesus. É porque você está fiado dentro da igreja 50 anos, 40 anos. Virou um religioso, um fariseu. Que você está salvo. Você tem que rever os seus conceitos. E ele diz, olha o que Jesus falou, ele foi homicida. Desde o princípio. Jesus falou para ele, o diabo, o vosso pai, foi homicida desde o princípio. Né? Olha só que ele continua falando. Glória a Deus. E não se firmou na verdade. Então ele falou, o vosso pai foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque Deus fez ele anjo e ele quis tomar o trono do Senhor, não se firmou na verdade, se exaltando, se ensoberbecendo, né? Olha só, porque não há verdade nele. Jesus disse, não há verdade nesse pai de vocês. Abraão tinha verdade nele, mas esse pai de vocês não. É aquele que corrompeu lá no céu e queria tomar meu trono. E não se firmou na verdade. Aleluia. Nele, não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Então o diabo ele só fala daquilo que ele interessa para ele. Para levar o povo para o inferno. E muitos estão recebendo o diabo como pai, dizendo que é filho de Deus. Por quê? Não deixa o pecado, endurece o coração, continua no mesmo erro. Escuta a palavra, mas fecha o coração, não recebe a palavra de Jesus, não recebe Jesus, se igualando com os fariseus. E aí Jesus chama de filho do diabo. Porque está em pecado é filho do diabo. Tudo que é nascido de Deus não peca, diz a palavra. Mas se peca ainda é filho do diabo. Então temos que tomar cuidado.
porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse, ele é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso e pai da mentira. E muitos gostam desta mentira do diabo, que tudo pode, não precisa santificar, não precisa deixar o pecado, só precisa ser religioso, que nem os fariseus. Muitos caíram nessa. E quando ouve a palavra verdadeira, não quer receber porque não é filho de Deus, é filho do diabo. Mas todos aqueles que recebem a verdadeira palavra é filho de Deus. Mostra na prática que é filho de Deus e não filho do diabo. Recebendo a palavra em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, no 45, mas porque vós digo a verdade, não me credes. Então, porque a verdade chega até vocês e vocês não recebem? Jesus disse, né? Por que a verdade está chegando até vocês, que vocês têm que deixar o pecado, o velho homem, a velha mulher, e vocês rejeitam, continuam no pecado. Ah, irmão, mas eu me batizei já, eu tomo a ceia, eu sou religioso, isso não salva. Martinho Lutero até brincou que quando ele batizou, ele achou que o velho homem ia morrer. Mas ele disse que esqueceu que o velho homem sabia nadar. E o velho homem saiu nadando no batismo. Isso quer dizer, amados irmãos, que nós temos que refrear nossa carne, nossa língua, nossa vida, dia após dia. Andando e aceitando a verdade divina contra o pecado. Para não fazer o Satanás de nosso pai. Para não ter o diabo como nosso pai, que nem Jesus disse aqui para os fariseus. Se você está enfiado dentro da igreja com a mesma roupa que não glorifica a Deus, com o mesmo falar, aleluia, com o mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e não mudou nada, esta palavra hoje está dizendo que você é filho do diabo. Aqui é Jesus falando. Que você é filha do diabo, mesmo você sendo cheio de religiosidade. Mas se você receber a palavra, mudar, você passará a ser filho e filha de Deus. Que palavra pesada que veio para os fariseus, está vindo para os fariseus de hoje em dia também, mas é a pura verdade, é o próprio Jesus falando aqui. Amados irmãos, vamos rever os nossos conceitos. Não vamos olhar para a religiosidade, não, para que nós somos religiosos, não. Para que nós somos, que já estamos aí na presença de Deus, não. Vamos olhar se as nossas obras estão mostrando que nós recebemos a palavra em Jesus. Se nós aceitar a palavra, está provado que nós somos filhos de Deus. Porque aí nós não vamos estar rejeitando a palavra e nem Jesus, nem o nosso mestre. Mas se ainda nós não estamos recebendo a verdade, estamos aceitando o diabo como nosso pai. Isso é muito sério. E não há salvação para os fariseus. Então temos que mudar a nossa maneira de viver. Esta é a palavra dada pelo Espírito Santo hoje. Para mim e para você. Cada dia mais receber Jesus e a palavra dele e deixar o velho homem, a velha mulher. As coisas velhas que nós fazia, agora não fazer mais. Amém? Assim que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, meditando e observando a tua vida, para ver se você está recebendo mesmo Jesus e a palavra, ou se você está igual o fariseu, sendo filho do diabo e não filho de Deus, rejeitando Jesus e a palavra. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.